Rendimento de R$ 1,38 por cota agora em novembro. Crescimento de quase 400% na base de cotistas em 2020 e 30% de ágio no mercado secundário no preço da cotação. Fala sócio, tudo bem com você? Meu nome é Bernardo Sanches e eu tô aqui mais uma vez no canal do Rodrigo para a gente bater aquele papo sobre fundos imobiliários. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o IRDM11, esse fundo que bombou agora em 2020, teve uma performance muito boa e nesse vídeo você vai saber tudo sobre ele. Quem é a gestão, quem é o gestor, principalmente isso, como pensa o gestor e como o IRDM faz dinheiro. A gente vai abrir a carteira, vai abrir o relatório gerencial e entender tudo sobre a DRE dele e como que ele consegue performar tão bem. Bora para esse vídeo. Sócio, dando início aqui ao nosso vídeo sobre o FII Iridium Recebíveis Imobiliários, o famoso IRDM11. Administrador dele é a BTG Pactual. A BTG que tem em torno de 32 bilhões sob administração fiduciária, o que representa 30% praticamente do mercado de fundos imobiliários. Ela é a maior administradora fiduciária do mercado. Gestor Iridium Gestão de Recursos, a gente vai falar um pouquinho mais dela como você já conhece dos nossos vídeos. Mandato e segmento TVM, títulos e valores imobiliários. No caso do Iridium, por regulamento, ele investe pelo menos 2/3 do patrimônio líquido dele em CRIs, né? O certificado de recebíveis imobiliários, que são aqueles títulos de renda fixa voltado para o setor imobiliário, que são formatados, né, entabulados pelas securitizadoras. Gestão é ativa e aqui vale muito esse termo gestão ativa. O Iridium, vocês vão ver, a gente vai passar tudo sobre ele, como ele ganha dinheiro e você vai entender que essa questão de ser uma gestão ativa é muito importante, é um diferencial aqui dentro do Iridium. Um pouquinho do histórico da gestora: é uma casa fundada em 2017, então é uma casa ainda recente. Ela tem em torno de 3 bilhões de reais sob gestão atualmente. Ela está nos seguintes segmentos de atuação: ela tem 2 fundos de renda fixa, um fundo de renda fixa também voltado para o setor de previdência, um fundo de debêntures, um fundo de ações e um fundo imobiliário, que é exatamente o IRDM11. E quem toca o IRDM11 é o Rafael Selegato. Eu fiz questão aqui de colocar o nome do gestor porque eu assisti diversas lives com ele, quis entender bastante da mentalidade do gestor, entender como esse fundo ganha dinheiro, e foi crucial, foi muito importante. Até sugiro a vocês que assistam essas lives com os gestores. Isso foi muito importante para a nossa análise e o que eu vou passar aqui para vocês. Um pouquinho do histórico do IRDM11. IPO lá em 8/3/2018 a R$100, está partindo aí para o seu terceiro ano de bolsa. Pico de cotação em R$ 132,30 em 30/12/2019. Vale de cotação dele R$ 90,37 lá no ápice da pandemia. Preço atual dele R$ 132,06. Eu estou gravando esse vídeo no dia 22 de dezembro. O total de emissões dele foram 8. Processo aí de encerramento, a 8ª emissão na verdade. Ele visa captar com essa emissão 442.800.000 reais, com a colocação de 4.500.000 cotas. Então é uma oferta bem grande aí, né, dentro do fundo. Lembrando que o fundo fez agora em 2020 3 ofertas, uma lá no começo do ano em fevereiro, outra julho ou agosto e agora essa terceira oferta. E aí um crescimento grande de 39% do fundo, número de cotas. Curiosidade aqui, o Iridium, ele meio que subverteu a lógica da oferta 476, né? A oferta 476 é aquela voltada para investidores profissionais, é aquela chamada oferta restrita. Então ela deve ser feita basicamente visando esse público, né, de investidores profissionais. Só que no caso do Iridium, ele se utiliza ali do artigo 9º, inciso 3 da instrução 476 para fazer uma oferta direcionada exclusivamente aos atuais cotistas. Isso é muito interessante. Então basicamente quem quer ter o Iridium hoje tem que pagar ágio no mercado secundário porque não consegue entrar nas ofertas. Mesmo investidor profissional, ele privilegia muito o cotista dele, ele faz essas emissões voltadas com direito de preferência, direito de sobras, montante adicional, tudo saindo dentro da base de cotistas dele, não sobrando nada para quem está de fora. E quem que é o IRDM11 hoje? Esses dados eu peguei lá do Mundo FI, do site muito interessante sobre fundos imobiliários, né? Um site muito completo, com muitas informações, sugiro a vocês que conheçam. Ele tem aí hoje um patrimônio líquido de 1,2 bilhões e um valor de mercado de 1,5 bilhões, o que dá um PVP de 1,3, como eu disse para vocês no início do vídeo, 30% de ágio num fundo de papel. Isso é um absurdo, é muito difícil acontecer, porque o fundo de papel, em regra, ele gira em torno do VP, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, então 30% é muita coisa. Ele é o 21º fundo dentro do IFIX, com uma participação de 1,7% na formação do índice. Ele conta hoje aí com 109.918 cotistas, e aí eu coloquei aqui o crescimento em 2020 foi de 300
275% no número de cotistas, muito expressivo. E aqui a liquidez diária dele, ele tem mais ou menos 4.735 negócios dia, né, uma média, e o que dá um volume de 7,2 milhões de reais negociados por dia, então um volume muito elevado. A gente vai ver que até no comentário da gestão, nos slides futuros, eles tratam sobre isso. O Datacon é aquele dia que você precisa ter a cota do Iridium para ter direito a receber os rendimentos do mês, então é o 7º dia útil, e a data de pagamento dele é o 12º dia útil. Continuando aqui, um pouquinho das taxas. O Iridium ele tem taxa de gestão e taxa de administração somadas que dá em 1%. Ele também tem uma taxa de escrituração de até 0,30% do valor de mercado. Então essa taxa de escrituração dele é até, tá? Não é que é 30%. E é muito interessante, nesse fundo ele não tem taxa de performance. Rende muito mais para o cotista. A gente fez o vídeo recente do MCCI 11, por exemplo, que é um fundo de papel também. Tem 20% de taxa de performance. Acaba ficando um pouquinho salgado para o cotista. Aí a gente vê aqui que no último rendimento dele, ele trouxe 1,38 e ele tem R$ 11,55 de rendimento acumulado nos últimos 12 meses, o que dá um dividend yield de 8,78%, um dividend yield muito interessante. E aqui eu fiz uma comparação com outros dois fundos que eu entendo que são semelhantes ao IRDM em termos de risco, tá? Eu considero que o IRDM, assim como o VRTA11 e o CVBI, fundos middle risk, tá? Não são aqueles high grade puros, também não são high yield como o Hectare, o Habitat. E aqui o VRTA, só para a gente fazendo a comparação de dividend yield acumulado aqui, 7,82% no ano, um pouquinho abaixo do Iridium, e o CVBI, 9,03% nos últimos 12 meses. Então esses fundos performando muito bem nesse ano aí de 2020, né? A gente vê que o CVBI fez entrega de R$ 1,50 por cota, uma entrega muito grande no último mês também. Pensando na estratégia de investimentos do IRDM11, isso é muito interessante para a gente entender. Eu tirei lá do regulamento e da proposta da gestora no site. Então a estratégia core do IRDM11 é investir 2/3 do patrimônio líquido dele em CRI, sendo pelo menos 50% desse portfólio em CRIs com rating maior que A+. Olha que interessante, ele precisa ter um portfólio aí de rating de 50% de rating A+, e ele tem uma estratégia complementar que é investir em LIG, né, letra imobiliária garantida, LCI, CEPAC, que são os certificados de potencial de ampliação de construção, e fundos de investimento imobiliário. Na verdade, ele foca hoje esse outro 1/3 restante exatamente em fundos de investimento imobiliário, e esse é o grande diferencial do Iridium frente a todos os outros fundos de papel, né? Essa flexibilização que ele tem de fazer aportes bem elevados dentro de fundos imobiliários fez com que o fundo performe de uma maneira muito diferente. A gente vai ver nos próximos slides como ele gira a carteira, como ele ganha dinheiro e como esse ponto é crucial dentro do Iridium. Ele é um fundo de papel com uma pitada de FOF. E aí aquela pergunta, né? Por que o IRDM ele entrega tanto em 2020? O que esse fundo tá fazendo? Como é que ele ganha tanto dinheiro? Ponto principal, giro da carteira. Esse é o ponto crucial. Tanto no book de CRI quanto no book de fundos imobiliários, o IRDM ele gira muito a carteira. Ele faz trade, basicamente isso. Não day trade, né? Que ele não pode, até por regulamento, ele não pode fazer day trade, que é a compra e venda no mesmo dia, mas ele compra e vende muito. Então é assim que o Iridium, que o IRDM, que o Selegato, lá o gestor, faz muito dinheiro. Obviamente também com a carteira de CRI. E aqui outro ponto que eu coloquei, o segundo, sorte e competência. Isso também foi muito importante dentro do IRDM em 2020. Ele entrou na crise com 300 milhões em caixa. Ele tinha acabado de fazer a captação de 300 milhões, a oferta dele acabou no final de fevereiro, início de março, então ele entrou na crise com 300 milhões. E aí o fundo informou naquele período que ele tinha em torno de 150 já destinados, então ele tinha outros 150 milhões para alocar como ele quisesse, né? E olha que interessante, eu peguei aqui, eu fiz a comparação de como era a carteira do IRDM11 lá em fevereiro, antes da pandemia, e depois em abril, e olha que interessante, ele tinha aqui, ó, 21% da carteira em fundos imobiliários em fevereiro. Lá em abril foi para 34,75%, ele até passou aquele 1/3 no PL, né? Ele passou um pouquinho porque ele viu tanta oportunidade. Aí você pode pensar, nossa, mas não foi um aumento tão expressivo assim percentual. Mas em valores reais foi sim, porque como ele tinha aqueles 300 milhões em caixa, o PL aumentou. Então ele saiu aqui de 152 milhões de reais para 260 milhões. Então além da sorte de entrar nesse período com caixa elevado, ele teve muita competência, porque ele soube alocar muito bem, teve coragem de alocar em FIIs. Quando a gente via lá o mercado caindo, despencando, fundos
aí principalmente de shopping, por exemplo, chegando a metade da cota patrimonial, o IRDM11 ele foi para dentro do IFIX e foi comprando fundo imobiliário. E agora entrando nos highlights do relatório gerencial de novembro de 2020, relatório fresquinho, saiu na data de hoje. Eu já peguei aqui o comentário do gestor, eu acho que é muito interessante a gente ler o comentário para entender como que o fundo pensa. Ele fala aqui que fez a distribuição de 1,38 por cota, e aí ele fala aqui que o fundo ele atingiu o recorde de negociação, né? Foi o fundo mais líquido do mês. No próprio site lá eles falam que a liquidez do fundo foi maior que 200 milhões de reais, né? Uma liquidez muito absurda. Continua, né, nesse comentário dizendo que a gestão segue focada na aquisição de novos CRIs e alguns FIIs, e ele permanece vendendo algumas posições de FIIs e alguns CRIs no mercado secundário, porque ele entende que eles estão muito valorizados, que vale a pena fazer o ganho de capital. E aqui os rendimentos mensais dos últimos 12 meses é muito expressivo, é absurdo o que rendeu o IRDM11, né? A gente vê aqui que o pior mês dele foi em abril, ele deu 0,73% de yield, 0,70% muito maior que muitos FIIs, né, de diversos setores aí. E agora em novembro ele realmente explodiu, deu 1,36% de dividend yield. Lembrando que esse dividend yield aqui é referente à cota patrimonial, né? A maioria dos sites fazem a divisão do yield frente à cota atual, cota de mercado, ele fez aqui frente à cota patrimonial, para a gente entender um pouquinho da carteira de CRIs do IRDM, né? Como é que ele tem a carteira dele montada. Essa aqui não é a carteira inteira, é uma carteira muito grande, então eu cortei essa carteira para a gente só ter uma base. Por quê? Lá no MCCI, como era uma carteira pequena, a gente fez análise de alguns CRIs que representam muito dentro do PL. Nesse aqui, no IRDM, isso não faz muito sentido. A gente vê aqui, ó, que o maior CRI dentro do portfólio dele representa 4% do portfólio. O segundo maior já vem para 2,62%. O que ele tem menor participação nesse Petrobras 2 é de 0,04% dentro do PL. Não faz sentido a gente ficar olhando esses CRIs. São 85 operações, então não faz sentido você tentar estudar. Até porque, outro ponto muito importante é que o IRDM ele faz muito giro nesses CRIs. Então você, de repente, tenta dissecar o CRI, entender como que foi entabulado, termo de securitização, documentação difícil, tem muitos jargões, é muito técnica, e amanhã ele vende. Então não faz sentido. E eu fiz aqui uma leitura dessa carteira, desses 85 CRIs, são 31 CRIs pulverizados, né? Aqueles voltados para diversas pessoas pagando, né? Contrato de compra e venda, loteamento, e 54 CRIs corporativos. Os pulverizados eles são espalhados aí pelo Brasil, principalmente no interior de São Paulo, mas também tem Goiás, Bahia, Espírito Santo, Amapá, Pernambuco, em diversos segmentos. Isso é muito interessante. Dentro da carteira do Iridium, ele não tem muito preconceito com tipo de operação, né? Ele tem loteamento, ele tem locação comercial, ele tem locação de laje corporativa, ele tem multipropriedade, e dentro dos corporativos, eles são bastante difusos. As maiores concentrações que eu encontrei dentro dessa carteira são 3 operações na Elbor, 3 operações na Tecnisa e 3 operações na Petrobras. Então ele tenta realmente diluir, pulverizar essa carteira para não ficar muito dependente de nenhum tipo de credor. Continuando nos nossos highlights aqui, agora na carteira de FIIs, ele tem uma carteira bem grande de fundos imobiliários, e olha que interessante. Lembra que eu falei que lá em setembro ele tinha um percentual muito relevante, praticamente 17% das cotas do hectare. Ele continua com uma parcela muito grande de cotas no hectare, ele tem aqui, ó, 11,8% das cotas, que representa 70 milhões, 6,09% do patrimônio, e ele ainda tem aqui, ó, mais uma parcela de direito de subscrição do hectare, que representa mais 8 milhões. Acredita muito, né? Ele tem muita posição no HCTR11 e ele tem uma posição muito relevante também dentro do URPR11, que é outro FII high yield, né? Voltado para multipropriedade, loteamento. Ele tem aqui 40 milhões nesse fundo, é um fundo recente, ele tem poucas cotas ainda, tanto que olha a representação dele aqui, ó, essas 286.242 cotas do Iridium dentro do URPR11 representam 38% das cotas do FII, então ele aposta muito no URCA, né, o RPR11. Dentro dessa análise aqui das cotas de FII, eu fiz aqui uma proporçãozinha, são 23 fundos imobiliários entre cotas e recibos, 10 fundos de papel, 1 de shopping, 1 de logística, 2 de hotéis, e o restante é real estate, né, que esse real estate envolve aí laje corporativa, desenvolvimento, né? Então são esses fundos, por exemplo, o JSRE, que é de laje corporativa, o TORD, que é de desenvolvimento. E agora, continuando os highlights, um pouquinho da distribuição da carteira, que eu achei muito interessante. Ele tem 67,5% em CRIs,
28,38% em fundos imobiliários e 4,12% aqui em fundo de renda fixa, que é basicamente o caixa dele. E a distribuição por indexador, isso é muito interessante. Eu até ouvi numa entrevista do Rafael Selegato, gestor do fundo, que ele fala que ele não pensa em ter 100% em um único indexador, né? A gente viu aí que o IGPM performou tão bem, alguns fundos renderam demais em razão dessa indexação, e ele fala que ele foi gestor do Veritá, né, do VRTA11, que é um fundo também listado em bolsa, que inclusive a gente utilizou aqui para comparação, e ele fala que ele foi gestor lá de 2011 a 2017, e em determinado momento a carteira ficou muito indexada em IGPM, e de repente o IGPM, ele, como por ser muito volátil, ele deu uma guinada para baixo, e aí o fundo performou muito mal naquele momento, então ele fala que aprendeu com a dor, que ele não quer fazer isso. Tirando essa parcela dentro dos FIIs, né? Ele tem 22,74% focado em IPCA, 27,05% em IGPM, tem mais um pouquinho aqui em GPDI. GPDI é basicamente a mesma formação do IGPM. A diferença é que o IGPM ele é calculado do dia 21 de um mês ao dia 20 do outro, enquanto o IGPDI ele é calculado dentro do mês, né, de dia 1º ao dia 30. E tem mais um pouquinho aqui ainda em CDI. E aqui a distribuição para o setor, achei muito interessante, né, isso compilando fundos imobiliários e carteira de CRI. Ele está basicamente aqui 54% em real estate, né, que envolve fundos imobiliários, como eu já falei, de laje corporativa, de desenvolvimento, também envolve os loteamentos, né, as incorporações. E aí ele tem 18,51% em fundo de papel. E aí os restantes dos CRIs, eles vão bem diversificados. E aqui eu quis trazer para vocês as taxas. Eu achei interessante isso. A gente vê o IRDM ele rendendo tanto e pensa, nossa, esse fundo deve ter taxas muito elevadas, né? A gente vê alguns fundos aí com taxa média de IGPM mais 12%, e a gente vê aqui que não. A taxa média dele aqui em IPCA 8,08%, IGPM 8,33%, GPDI 4,82%, tem alguma coisinha aqui ainda em CDI, então a gente vê que não são taxas absurdas, são taxas comuns. Como eu falei, é um fundo middle risk, dentro das taxas, dentro da composição da carteira, dentro da formulação de carteira, né, pulverizado e corporativo, ele é um fundo middle risk mesmo. E agora um pouquinho da mini DRE, do que a gente trouxe da teoria, do que a gente trouxe ali da formação de carteira, da forma de estratégia do fundo, a gente vai ver isso sendo aplicado na mini DRE agora de novembro. Olha que interessante. Ele teve um total de receita aqui de 17.258.000. Em CRI foram 8 milhões e meio praticamente. Mas olha em fundos imobiliários, 8,6 milhões, então ele teve até mais resultado dentro de fundo imobiliário, então isso é muito interessante. E olha como é interessante a negociação, como é importante o giro de carteira. Ele teve um recorde agora em novembro aqui, ó, com mais de 6 milhões de reais vindo exatamente de receita de giro de carteira. Então por isso que ele performou tão bem. A gente vê que ele faz aqui negociação de CRI também, né, aqui no mês de agosto ele teve quase 4 milhões de negociações de CRIs, mas em novembro também ele teve um número bacana de quase 400 mil reais. E aqui eu fiz em roxinho a questão de correção monetária, como a correção impactou já em novembro para ele, né? Como ele tem esse indexador forte também em IPCA e o IPCA performou um pouquinho melhor agora, melhor em termos de indexação, né? Pra gente, população não tão melhor assim, até perigoso, mas como o IPCA foi um pouco mais alto, ele teve aqui um pouquinho mais de renda fruto da correção monetária. A gente vê aqui que foi crescente, né, nos últimos meses e agora atingiu aí 3,7 milhões. O resultado dele, ele chegou aqui a 15,8 milhões e ele distribuiu tudo. Essa é uma característica do IRDM, a gente percebe aqui, ó, todos os meses listados de junho a novembro, tudo que ele tem de resultado ele distribui, tá vendo? Ele não deixa um centavo para trás. E aqui mais um comentário da gestão, ele fez várias movimentações dentro do portfólio dele de CRI e de FII. Eu não quis trazer, ele até traz no relatório gerencial cada compra e cada venda, mas achei que não fazia muito sentido. Se você tiver interesse, tá lá no relatório gerencial, um relatório bem bacana. Então ele fala aqui que a equipe segue otimista com o mercado primário, né, com aquelas originações de CRIs e de fundos imobiliários. Também otimista com a venda no mercado secundário, né, que ele vê os preços de vários ativos muito elevados. Então no mês de novembro o fundo adquiriu 81 milhões entre FII e CRI, principalmente de direito de subscrição, e vendeu mais de 46 milhões. Ele conseguiu ver algumas oportunidades aí, mesmo com o IFIX lateralizando, ele conseguiu ver oportunidades e fez esse ganho de capital.
Então ele reduziu também a posição dele em caixa, que terminou em 45 milhões. Lembrando que ele tem praticamente aí 440 milhões da oitava emissão entrando, mais esses 45 milhões para alocar a partir de dezembro e janeiro. Agora, projetando um pouquinho do futuro do IRDM, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que o IRDM, ele é o Selegato. Como eu já falei para vocês, o Selegato, ele foi gestor lá do VRTA 11, ele tem uma visão muito focada em crédito. A visão primordial do fundo dele é de crédito. Eu achei muito interessante em algumas entrevistas, ele até sendo divergente de outros gestores de fundo de papel. Ele pensa muito nessa base de crédito, ele não se interessa muito por garantia, ele não se interessa em fazer originação. O próprio Selegato fala que ele prefere focar no que ele é bom, que é fazer gestão. Ele não liga muito para originação. Muitos gestores de FII de papel, que é muito comum, eles falam a originação é fundamental para a gente consegue taxas melhores. O Selegato fala não, eu deixo isso aí para parceiros, eu deixo para terceiros, eu consigo até chegar próximo de alguns outros originadores, outras securitizadoras, mas isso não é o primordial e o que ele foca é no fluxo financeiro do CRI e naquele giro de carteira. Além disso, pensando ainda no IRDM, no futuro dele, a gente deve continuar vendo várias emissões, né? A gente viu que ele fez 3 emissões nesse ano de 2020, deve continuar assim em 2021 e muito interessante, focado no atual cotista, aquela questão que eu falei lá no começo, de subverter a lógica da oferta 476, ele privilegia muito o atual cotista e aí ele tem um foco em CRI e fundo imobiliário. Então é um fundo de papel com uma pitada de FOF aí. Esse constante giro de carteira de FII e de CRI é o que faz o diferencial do IRDM 11, ele faz muito giro, a gente já viu, mostrou em detalhe aqui para você. Então se você está curtindo esse vídeo, se você gostou, deixa o seu like, deixa o comentário. Esse aqui é um presentão de Natal para vocês. Muita gente queria falar do IRDM, muita gente quer conhecer, quer entender esse fundo. Eu não vi nenhum vídeo até agora destrinchar a carteira, falar de cada detalhe do IRDM, como que ele ganha dinheiro, ok? Então eu peço para você, por favor, compartilhe esse vídeo e vamos fazer o canal crescer ainda mais. E aí, lembrando, ele tem mais esses 440 milhões de captação, então mais os 45 milhões dentro do caixa, então ele deve mexer ainda mais nesse portfólio dele. O fundo vai crescer ainda mais, né? A gente viu em 39% e deve mexer ainda mais, adquirir mais CRI, mais FII. Continuando aqui no futuro do IRDM, ele vê, eu acredito que o IRDM ele pode ter ainda um upside no giro de fundos imobiliários, porque a gente viu que no segundo semestre o IFIX lateralizou muito, né? Embora a carteira do IRDM seja muito focada em FII de papel high yield, que está sempre muito bem cotado, eu acredito ainda que ele pode fazer essa alocação agora, de repente focando agora em alguns fundos de tijolo que estão mais descontados, já pensando numa melhora da economia em 2021, 2022, e aí ele conseguir performar melhor ainda com esses fundos fazendo ganho de capital. E outro ponto, ele vem surfando aí o boom do setor imobiliário, especialmente o setor residencial. A gente viu a carteira de CRI pulverizado dele, né, voltado para multipropriedade, loteamento, é muito forte. Isso aconteceu com praticamente todos os fundos de papel que são voltados para esse segmento. O setor de construção civil foi muito aquecido, especialmente o residencial. E eu acredito que o ciclo ainda não chegou no fim. Acredito que em 2021 deve continuar, né? Isso é apenas uma ideia minha. Lembrando mais uma vez, esse vídeo é educativo. A gente não faz recomendação de compra ou de venda de nenhum ativo. A gente só faz aqui um estudo e passa para vocês essa impressão. Algumas questões para 2021. A gente fala questões aqui, mas não tem o que falar do IRDM em 2020. Realmente ele performou demais. Ele conseguiu fazer muito recurso para o cotista. Então, para 2021, acho que a pressão para manter essa excelente rentabilidade em 2021, né, que vai ser o foco aí do IRDM, é difícil manter esse nível. E um único pontinho aí que eu acho que ele poderia expor um pouquinho melhor as garantias, as emissoras dos CRIs que ele tem, né, e de repente tratar um pouquinho melhor no sentido de qual CRI é para carrego, qual CRI é mais para venda, para giro, né? Mas eu acho que é só um detalhe que só abrilhantaria ainda mais o relatório do IRDM, mas não tenho o que falar desse fundo. Sócio, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha curtido tudo sobre o IRDM. Peço novamente seu like, boas festas, um excelente Natal!